Fala doutora, fala doutor, seja bem-vindo ao curso de início rápido do Meu Advogado Online. Eu sou Adi Barbosa e vou estar com você durante essa jornada. E na videoaula de hoje nós vamos conversar novamente sobre pesquisa do concorrente. Só que nós vamos fazer uma análise diferente, não é? Anteriormente nós já tivemos a oportunidade de fazer algumas pesquisas lá no Google e nessa oportunidade nós vamos analisar o concorrente do ponto de vista do nosso cliente e a gente também vai falar de uma ferramenta do Google chamada Google Alerta. Olha que legal! Então, para a gente começar bem esse estudo, eu gostaria de fazer uma introdução. Então vamos começar lendo aqui a frase de Sun Tzu que diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Quem foi Sun Tzu? Sun Tzu foi um estrategista de guerra. Ele viveu por volta de 600 anos antes de Cristo, lá na dinastia chinesa, e escreveu um livro chamado A Arte da Guerra, né? Então ele foi um estrategista chinês. Então muitas vezes a gente conversa com várias pessoas que falam sobre a arte da guerra, pergunta o nome do imperador, ninguém lembra o nome do imperador, mas lembra o nome de Sun Tzu, né? E ele ficou para a história. Ele escreveu esse livro, A Arte da Guerra, que hoje é utilizado na administração, na política, no atletismo, principalmente na guerra, né? Em escolas como nos Estados Unidos, por exemplo, das Forças Armadas, eles utilizam o conhecimento de Sun Tzu para treinar os oficiais que são responsáveis pela parte estratégica, né? E aí, qual que é a ideia então? É você conhecer a si mesmo e conhecer o teu potencial concorrente. Então, quer dizer, anteriormente nós já tivemos a oportunidade de fazer um estudo sobre as nossas habilidades, sobre as suas habilidades profissionais. E você, nessa oportunidade, terá a oportunidade de analisar o teu concorrente, o teu competidor, com base naquilo que o teu cliente valoriza. E aí a gente tem uma ficha aqui que explica mais ou menos como isso é feito. Então nós temos a ficha matriz da competitividade. Seus concorrentes estão atendendo alguns pontos de valor do teu cliente. Então, quer dizer, quando o advogado ele se torna especialista, ele começa a entender muito bem o que a clientela dele tem interesse. E aí, nesse exemplo, nós estamos aqui, ó, pontos de valor de subnicho. Aí foi incluído aqui divórcio consensual. Inclusive, aproveitar a oportunidade para agradecer o Dr. Elton Campos, advogado especialista em direito de família, que nos deu ali algumas informações sobre o que o cliente dele valoriza na questão do divórcio consensual. Muito obrigado, viu, doutor? E aí ele colocou aqui 7 pontos, né? Nós incluímos 7 pontos que o cliente valoriza. E aqui no subnicho, nesse caso, nós estamos falando de divórcio consensual como exemplo. Mas o advogado vai colocar aqui, por exemplo, indenização de danos morais, aposentadoria por idade, pensão alimentícia, qualquer subnicho que ele já está atendendo, conforme ele definiu isso em aula anterior. Então ele verifica aqui os pontos de valor que o cliente valoriza. Ah, mas como eu vou descobrir isso? Bom, eu posso buscar na lembrança, né? Ah, aquela negociação que eu fazia com o cliente tal, o que ele valorizou na negociação? Posso ligar para o cliente para ser mais rápido agora, né? Perguntar o que ele valoriza, né? Outra forma, eu posso fazer pesquisa, nós vamos ter aula de pesquisa, pode incluir esses pontos de valor. Então vamos aqui para o exemplo para a gente entender um pouco melhor sobre o que o advogado vai fazer nessa ficha. Então vamos listar, por exemplo, aqui os 7 pontos de valor. Nós anotamos o seguinte: resolver o problema rápido. Divórcio consensual, é amigável, não tem ação judicial. Então o advogado já prepara o casal para ir lá no cartório e resolver rapidamente, né? Outro ponto de valor, o cliente, pagamento facilitado, o doutor aceita pagamento facilitado? Isso é muito interessante. Então, se você, advogado, ainda não aceita pagamento facilitado, talvez você tenha a opção lá de pensar no PayPal, no PagSeguro. Inclusive, no PagSeguro, você abre uma conta lá como vendedor ou como empresa, né? Como pessoa física ou como pessoa jurídica, e você pode fazer cobranças online. Então, o cliente recebe um e-mail, ele vai lá, faz o pagamento, depois você transfere esse dinheiro para a tua conta. Uma outra opção é você transferir o dinheiro também para o teu cartão. Você pode comprar um cartão internacional lá, se eu não me engano, você paga R$19, não paga taxa de unidade, nem taxa mensal.
Todo o dinheiro que você receber, você pode transferir para o teu cartão e fazer compra internacional ou fazer compras à vista. Olha que legal, né? Então você pode analisar a opção de pagamento. Quanto mais facilidade você dá para o teu cliente, mais chance você tem de fechar o teu negócio. Outra opção aqui é agilização do processo. Olha que legal. O cliente liga lá, ele quer agilizar o processo, ele não quer ir pessoalmente, né? Ele fala, doutor, dá para eu enviar as documentações aí por e-mail? Dá para o senhor receber no WhatsApp? A gente pode ir conversando. Contrato personalizado, especialização na área, isso é muito importante, né? O cliente ele vai lá conversar com o advogado, fala, doutor, mas o senhor já resolveu algum caso desse antes? E ele fala, já, claro, eu sou especialista no assunto, eu escrevo artigos sobre esse assunto, eu participei de uma entrevista sobre isso, eu tenho um e-book de nicho falando sobre isso, eu dou palestras sobre isso e mostra para o cliente, né, rapidamente, olha, está aqui. Por quê? Para gerar, então, transmitir confiança, né? Que você está falando e está mostrando para ele que isso é verdade, né? Então, qual que é a ideia? Aí você está olhando a ficha. Nós temos uma coluna chamada Você, competidor 1, 2, 3, 4 e 5. Os dados que estão aparecendo nessa ficha não foram pesquisados realmente, tá? Eu não fui lá e fiz uma pesquisa cada um deles. Coloquei uma pontuação aqui. Então vamos dar um exemplo, né? Uma vez que você levanta seus pontos de valor, você vai colocar aqui, você vai dar uma nota de 1 a 5 para você e você vai dar uma nota de 1 a 5 para os seus competidores também. Então é importante que você seja verdadeiro com você mesmo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, pagamento facilitado, o doutor aceita? Não, não aceito, só aceito o pagamento em dinheiro. Então minha nota aqui é provavelmente 1. Eu aceito em dinheiro e transferência bancária, então talvez a minha nota é 2. Eu aceito em dinheiro, pagamento, transferência bancária e emito boleto, 3. Eu aceito todas as formas de pagamento e envio a cobrança para você, 5. Então você vai se classificar, você vai dar uma nota para você de acordo com aquilo que é verdadeiro. Não adianta você falar que você é 5 em tudo, não é verdade? E aí depois você vai analisar o teu competidor. Eu vou acessar o site de alguns competidores e vou verificar, por exemplo, se ele resolve o problema rápido. Será que lá no site dele tem alguma informação onde ele fala que ele resolve isso rápido? Então eu vou analisar. Lá no site eu descobri que nenhum site tem essas informações. De repente você pode pedir para sua secretária ligar, você mesmo pode ligar e tirar uma dúvida com o advogado para você preencher. Mas o mais importante dentro desse processo, além de analisar o competidor, é você entender o que o teu cliente realmente valoriza naquela negociação de subnicho. Inclusive, vamos chamar isso daqui de palavra-chave. Essas palavras-chave nós vamos utilizar, depois você vai entender, lá nas campanhas do Google. Porque se teu cliente ele valoriza pagamento facilitado, ele está vendo lá teu anúncio, pagamento facilitado. Agilização do processo, né? Advogado especialista na área, são coisas que ele valoriza. Então, uma outra forma de você se destacar lá no Google Pesquisa, nos anúncios de links patrocinados, nós vamos conversar sobre isso. E depois a questão do competidor aqui, qual que é o ponto? É o seguinte, você está olhando o teu potencial concorrente, certo ou não? Certo. O teu cliente ele está querendo contratar o serviço. Então ele vai olhar você e vai olhar os teus concorrentes. Se você entende o teu concorrente, você sabe onde se valorizar dentro da comunicação que você tem lá com o teu potencial cliente. Dá um exemplo aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, resolver o problema rápido. Eu fui lá e analisei meus competidores. Eu descobri que o competidor 2, ele também tem a mesma nota que a minha, 5. Então, na negociação do meu cliente, eu não vou falar o que ele valoriza em relação ao concorrente que ele tem igual a mim. Por exemplo, eu não vou chegar lá para ele e falar assim, olha, eu sou o único advogado a resolver o problema rápido. Mentira! Ele vai falar, bom, eu estou analisando lá no mercado lá e descobri que outro advogado também faz. Então, se você mentir para o teu concorrente, você não transmite confiança, não gera credibilidade. Dá um outro exemplo aqui, ó. Agilização do processo. Verifiquei lá que muitos advogados, eles para fazer esse processo, ele faz com que o cliente vá até o escritório, então não tem uma agilização. Então na negociação lá eu estou falando com o meu potencial cliente, falo não, inclusive a agilização dessa ação, né, é muito rápida. Nós agilizamos o processo toda pela internet. Eu já tenho aqui o checklist, eu vou estar te mandando um e-mail para você, te passando tudo que você precisa organizar. Daqui a um dia eu vou te ligar para te preparar lá no cartório. Né? Olha, a cobrança, inclusive, eu já mando por e-mail, então a gente agiliza tudo rapidinho, pode ser assim? O cliente vai falar, claro, é o que eu valorizo, agilidade. Então aí você se destaca.
Então qual que é a ideia? Eu nunca bater de frente com o meu competidor. Nunca falar onde o meu competidor é forte que nem eu, mas sempre onde o meu concorrente é fraco. Não é assim? Foi assim que Sun Tzu ganhou a guerra, né? Ele tinha 33 mil soldados para lutar contra 100. Você acha que ele colocou 33 para lutar contra 100 direto? Claro que não. Ele sabia que ele ia perder se ele fizesse assim. Então ele planejou uma estratégia onde ele se fortalecia, onde o inimigo dele era fraco. Ele conseguia desviar a atenção das tropas inimigas para determinada área e ele ia lá e atacava quando ele queria. Assim fizeram os vietnamitas, né? Naquela guerra contra os Estados Unidos, lembra? Então, quer dizer, o vietnamita, ele lutava quando ele queria, a hora que ele queria e no lugar que ele queria. Era assim. Então, a mesma coisa você faz com o teu competidor, né? Você vai se fortalecer onde ele é fraco. Ah, eu descobri, por exemplo, aqui que ele não é um especialista na área. Acessei o site do concorrente, é tudo site genérico. Então, estou conversando com o meu cliente e falo, tem muitos advogados que são generalistas, né? Eles atendem várias áreas. Aqui não, aqui a gente é especialista. Tem artigos, tem e-book, tem vídeos, tem palestras, né? Então o cliente vai te valorizar nessa área. O que mais? Nós temos agora, então, algumas perguntas, né? Quais são os pontos de valor do seu cliente? O que ele valoriza na negociação? Por que ele compraria de você? Olha, é o seguinte, um dos pontos de valor muito importante, ele compraria de você porque você é um especialista. Então, eu escrevo artigos, tenho um vídeo, participo de entrevista, dou webinário ao vivo, eu tenho um e-book, então pronto, né? Ele vai valorizar, né? Como você vai se posicionar diante dos seus clientes, né? Então, responda essas perguntas, preencha a tua ficha. Em seguida aqui a gente tem um Google Alerta, olha que legal, né? Uma ferramenta de pesquisa do Google, né? Que ela retorna o resultado de uma pesquisa lá na caixa de e-mail do usuário. Então, olha que bacana. Então o Sun Tzu, ele tinha lá os espiões, que é olhar o inimigo. E o nosso espião moderno, digital e de graça é o Google Alerta. Olha que legal. Então você vai acessar lá google.com.br/alerts ou então digitar Google Alerta e ele vai te passar esse link. Você acessa o link, ele vai te abrir essa tela aqui para você. E qual que é a ideia? Dá um exemplo aqui. Então aqui eu coloquei para você assim, ó, marketing digital para advogados. E perceba que essa frase eu coloquei lá entre aspas duplas. Quando eu coloco aspas duplas, o que eu estou dizendo para o Google? Que eu quero que ele me mostre exatamente onde contém a frase que eu coloquei aqui. O advogado pode ir lá e colocar pensão alimentícia, ou o que é pensão alimentícia, danos morais no trabalho, pode colocar lá divórcio consensual, aposentadoria por idade, enfim, qualquer termo que ele queira pesquisar, não é? E aí ele pode colocar com aspas duplas ou aspas simples. Se ele tirar as aspas, o que acontece? E digitou aqui nesse exemplo marketing digital para advogados, o Google vai listar para você conteúdos que ele encontrou com a palavra marketing digital para advogados. E aí pode ser uma pesquisa muito ampla, ele pode trazer resultados que, por exemplo, não é o que você está querendo ver. Então talvez a aspas dupla te ajude a que o Google te forneça um conteúdo mais direto, mais específico. Então eu digitei marketing digital para advogados e aqui embaixo, onde aparece a opção notícias, tem uma notícia fresquinha que acabou de ser publicada, né? Então, alguém foi lá e lançou um conteúdo sobre marketing digital para advogados. Está aqui o título: o que faz um escritório de advocacia ter sucesso? Portal da Ilha Digital, um portal de notícias, e começa aqui, ó, um marketing digital para advogados, quando bem feito, blá blá blá. É uma matéria, é um artigo atualizado. Aí você fala, bom, mas isso eu já sabia. Eu vou lá no Google Pesquisa, eu digito lá, e se eu quiser saber uma notícia, clico na aba de notícia, ele me mostra as últimas notícias sobre aquilo que eu estou pesquisando. É isso mesmo, é verdade. Só que de repente eu quero receber essa notícia por e-mail. Então eu mapeio aqui, coloco o meu e-mail, clico em opções e aí ele aparece essa telinha aqui que nós estamos vendo, né? Então com qual frequência? Eu quero receber uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Quais fontes? Ele abre essa outra tela. Notícias, blog, vídeos, livros, discussões. E aqui é o diferencial do porquê que você pode se inscrever no Google Alerta e usar essa ferramenta para espionar o que o teu potencial concorrente está fazendo e trazer informações gratuitas para você. Olha que interessante. Por exemplo, eu posso mapear aqui blogs. Eu sei que notícias, o Google vai lá e põe as notícias mais relevantes.
Só que teu concorrente ele foi lá e colocou assim, ó, no meu caso aqui, marketing digital para advogados. Ele fez uma publicação num blog. Quando o Google indexa esse conteúdo do blog, o robô vai pensar o seguinte: olha, encontramos um novo conteúdo, vamos indexar. Alguém procurou? Alguém pediu para ser notificado pela palavra marketing digital para advogados? Pediu. Então manda um e-mail para ele avisando. Por quê? No caso da notícia, ele vai lá e publica as últimas notícias. Mas no caso de um blog, a pessoa fez uma postagem, o Google não vai pôr lá na primeira página. Então quer dizer, eu estou de olho no que o meu concorrente está fazendo de acordo com as opções que eu estou selecionando aqui. Então é uma ferramenta muito legal, ela ajuda você a saber o que está acontecendo no teu mercado quando você olha para notícias, como saber também o que está fazendo o teu concorrente. E a questão da notícias é bacana porque você pode começar a olhar diariamente o que está acontecendo no teu subnicho de mercado. Às vezes teu potencial cliente, ele está pesquisando na internet, ele olha uma notícia, ele vê um vídeo, uma atualidade ali, né? E quando ele vai conversar com você, você acaba falando, inclusive saiu uma notícia sobre esse assunto. Aí ele fala, bom, olha, esse advogado, além de ser especialista, ele é um advogado atualizado, ele sabe o que está acontecendo no mercado e melhor, com essa ferramenta, então você descobre, se você marcar a opção blog, por exemplo, o que teu concorrente está escrevendo. Aí você vai analisar lá o conteúdo do teu concorrente para você saber qual a estratégia que ele está usando, para que serve aquele conteúdo, né? De acordo com o que a gente já está estudando aqui também e que a gente vai ver também lá no funil de relacionamento, onde você vai começar a escrever artigos. É importante saber como os seus potenciais concorrentes também estão escrevendo os artigos. Então era basicamente isso que eu queria compartilhar com você, mas antes de fechar é o seguinte, aqui na parte de notícias, que normalmente são portais de notícias, onde saem essas notícias, vamos supor que o teu concorrente conseguiu publicar uma notícia lá. Pois eu vou explicar para você que em alguns casos, lá no vídeo do Google Ads, em alguns casos a gente pode fazer anúncio para rede de pesquisa e rede de display. Dependendo do portal onde saem determinadas notícias, o que acontece? O advogado pode pedir para que seja disparado um banner. A pessoa está lá no portal de notícias lendo sobre marketing digital para advogado. E aí lá nesse portal eu estou fazendo com que o Google mostre um banner meu que o cara está lendo um artigo e ele pode ser direcionado para o meu conteúdo na internet, não é? Era basicamente isso que eu queria compartilhar com você nessa oportunidade e a gente se vê então no próximo vídeo. Fique bem e até lá. Tchau!